Olá, pessoal. Estamos começando hoje nossa série Reforma Tributária com dois feras aqui, a Ellen, sócia da Ilus Consultoria, o Thiago, sócio da Lumine Consultoria Contábil, que vai explicitar para a gente aqui, explicar bem sobre os impactos da reforma tributária em toda a cadeia do setor elétrico. Hoje vai ser um overview, né? Mas vamos às apresentações. Ellen e Thiago gostariam de se apresentar brevemente para a gente começar nosso overview? Bom, eu vou começar aqui, né? Meu nome é Thiago, né? Sou sócio da Lumini Consultoria. Atuo no mercado de energia, né, há 20 anos, né? Em todos os segmentos, comercializadora, geradora e transmissora e distribuidora, né? Estamos aqui para fazer um bate-papo aqui, dar um overview da reforma tributária no setor de energia. Passo a palavra agora para a Ellen. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen, da Elos Consultoria. A Elos é uma consultoria tributária que atende todos os setores aí do tributário, mas a gente tem um foco especial, um carinho muito especial pelo setor elétrico. Então, nossa consultoria começou ali em 2017, atuando exclusivamente no setor elétrico, e aí a gente foi aprimorando a partir de 2021, elencando outros ramos, mas a energia elétrica ainda é nosso foco principal, e aí hoje o objetivo é a gente falar um pouquinho aqui da reforma, voltar para esse nicho que é tão importante, tão essencial, e que passará por mudanças estruturais, como os demais setores, mas com impactos bem diretos da reforma tributária. Excelente. Aqui explicando para os nossos seguidores, né? Essa é a primeira série do programa, né? Que vai abordar os impactos nas comercializadoras, nos clientes finais, nas distribuidoras, nas geradoras, transmissoras, né? Então hoje a gente vai ter aqui um overview dessa reforma, como que era, como que fica, e ficamos abertos também para os comentários, para as dúvidas, né? Tanto pode ser aqui embaixo na própria entrevista ou no chat que a gente vai abordar nas próximas. Então vamos lá, não sei se a Ellen poderia começar a mostrar para a gente aí como que era, como que vai ficar, e, e aí vamos, no decorrer da entrevista, se for necessário, fazendo alguma pergunta. Batendo um papo aqui, né? Que assunto a gente tem bastante para falar de reforma, né? É um assunto que está muito em pauta, porque no começo desse ano a gente teve a aprovação da primeira lei que regulamenta a reforma tributária, né? Então, a reforma tributária, na verdade, ela é um redesenho estrutural de todo o sistema de tributação nacional. Então, a gente vem aí com o sistema que ele já é muito antigo, com normas antigas, um sistema muito complexo, que gera hoje muito contencioso. Então, assim, temos diversos problemas no sistema atual, e aí finalmente conseguimos uma reforma ali a partir de 2019, e em 2025 começou a regulamentação. E a forma que essa reforma tributária ela foi construída, ela só tem assim, ela tem um nome de tributário, mas ela não é uma reforma só do tributário, tá? Ela passa, ela impacta, na verdade, toda a estrutura empresarial, tá? Pelas características que ela traz. Então, o principal objetivo da reforma é a substituição dos tributos sobre o consumo. Então, atualmente nós temos ICMS, PIS e COFINS, que são os que principalmente impactam o setor elétrico, e temos o ISS e o IPI, que aí já impactam menos o setor elétrico, o IPI não impacta nada. Então, a ideia da reforma é substituir esses 5 tributos que hoje incidem sobre o consumo por apenas 2 novos tributos, que é o IBS e a CBS. Tá? Então, a gente vai trabalhar com um IVA dual, e a reforma ela traz a simplificação. Então, ela tem a vestimenta da simplificação. A ideia é que a tributação seja uniforme no país todo. Tá? Então, a gente deixa de ter, por exemplo, 27 regulamentos de ICMS, e a gente passa a ter um único regulamento aqui do IBS e da CBS, que terão características semelhantes. Então, para quem atua no setor elétrico, esse já é o principal ponto a ser discutido, porque principalmente comercializadoras, quem está ali à frente de faturamento, back-office, sabe a complexidade que temos hoje em relação a você conhecer a tributação ali dos 27 estados na hora de emitir uma nota. Então, sempre gera dúvidas, cada um tem uma regra diferente, e a reforma ela vem meio que passando a limpo
tudo isso, tá? Então, o objetivo é alcançar essa simplificação, mas esta simplificação, ela vem lá em 2033, que é quando a reforma deverá ser totalmente regulamentada, né? Totalmente implementada. Até 2033, então de 2026 a 2033, nós teremos o chamado período de transição. E aí, neste período, a gente vai conviver com os dois sistemas tributários, tá? E é aí que mora toda a complexidade, é aí que está o nosso ponto de atenção. E aí eu gostaria de falar hoje, assim, o que eu acho que precisa ficar importante é o sistema atual versus o sistema novo. Então, a gente preparou para discutir com vocês os principais pontos de clareza, os primeiros pontos, e aí quem ainda não começou a tratar a reforma na empresa é o momento ideal para se fazer isso. A gente está exatamente um pouquinho antes dos testes, um pouquinho antes da implementação, né, da vigência da lei, que começa ali em 1 de 1 de 2026. Então, agora é o momento de planejar toda essa implementação para a convivência aí dos dois sistemas pelos 8 anos e a implementação integral em 2033. Fazendo Muito uma bom. bem, Opa, 1 de 1 de Claro. 2006, né? A gente começa o teste, né? E aí Isso. começa o teste, e aí, né, Uhum. começa a valer mesmo ali, né? Em 1 de 1 de 2027. Mas a gente tem esse período que a gente tem que reformular tudo, né? A gente precisa Isso mesmo. botar tudo no papel para fazer a reformulação, porque tudo afeta, né? Então, aquele sistema que a gente está acostumado, né, que ele já vem de anos, né? Aquilo você basicamente você apaga da sua memória e inicia um novo, né? Vai ser bem isso, né? Então, né, o que que o fisco está começando? O fisco está começando com os dois impostos, né? Então, ele inicia com dois impostos, que é o PIS e COFINS, que ele vai ser substituído pela CBS, né? Então, ele inicia por isso, né? Então, mas basicamente a gente apaga tudo que a gente sabe até hoje e se desenha um novo, né? Então é bastante complexo e assim, né? E tem coisas que vai acontecer o quê? Né? No meio do caminho que você vai aprendendo, né? Certo que o fisco, para quem está acompanhando ali, ele está bastante avançado, né? Ele vem ali, né? Que a gente fala, né? Nos bastidores, né? Então ele vem muito ali avançado e a gente tem cada vez se preparar, tá bom? Só fazer esse complemento, velho. que pergunta de leigo aqui. O que que é IVA dual? E o CBS, ele vai ter a originação no estado ou vai ser no governo federal? Como é que vai ficar essas questões? E nesse meio do caminho, vamos ter mais custos com impostos, já que vai ser duas regras convivendo? O IVA dual, ele é o novo modelo de tributação que o Brasil está adotando. Então, o IVA, ele é o imposto de valor agregado, ele é um percentual que ele incide sobre toda operação de consumo. Tá? Então, ele já é um modelo adotado em outros países. Aqui no Brasil, a gente inovou justamente por ser dual. O que significa o IVA dual? É um imposto de valor agregado, que é o nosso modelo, mas ele vai ter duas competências tributárias. Então, ele terá a parte estadual e municipal que se juntam, ou seja, ICMS e ISS, e ele terá a parte federal, tá? Que substitui ali o PIS e a COFINS. Então, na parte estadual, a gente tem o IBS, que era o ICMS e o ISS, agora é o IBS de competência estadual, que será dos municípios e dos estados. E a gente tem a CBS, que será de competência integral da União. Então, a CBS, ela vai ser integralmente destinada à União, tá? Quanto ao aumento de tributos, não é o objetivo da reforma, mas, assim, alguns setores, por exemplo, o IBS, ele é a junção, digamos assim, do ICMS e do ISS. Então, mesmo aquelas empresas que nunca contribuíram com os municípios, por não terem a característica de prestação de serviço, agora passarão a contribuir para os municípios. Então, a alíquota, ela vai ser única, tá? Nós não temos ainda a definição de alíquota desses novos tributos. A alíquota, ela será um passo posterior. Nós temos uma ideia já, estudos divulgados, que ela girará em torno de 28%. E aí, quando você pensa em 28%, você fala, nossa, mas é uma alíquota super alta, é mais do que a gente paga hoje. Hoje eu tenho 18 de CMS, por exemplo, e 9,65 de PIS/COFINS.
Porém, a reforma trouxe um conceito que é essencial. E aí é necessário fazer cálculos neste momento, e eu acho que por isso estamos tendo este bate-papo. Porque a reforma ela traz o conceito da não cumulatividade ampla. Então, isso significa que tudo que me gera um débito, né? Na verdade, começar de novo. A não cumulatividade ampla, ela é o conceito de que todas as operações de aquisição da empresa, elas me geram crédito. Então, tudo que eu comprar na minha cadeia anterior de produção, ela me gera o crédito integral na medida do que foi recolhido na etapa anterior. Então, para eu saber se eu terei aumento ou diminuição da carga, eu preciso fazer cálculos da minha operação. Eu preciso preparar e planejar a minha operação. E é essencial, de fato, eu saber se eu vou pagar mais ou menos ali com a reforma tributária. Mas para eu conseguir isso, eu não posso olhar para a alíquota sozinha. Eu preciso sempre pensar na não cumulatividade, fazer o cálculo de créditos menos os meus débitos ali. Então, esse conceito da não cumulatividade ampla, ele é muito interessante. Isso acaba até beneficiando setores, como, por exemplo, setores industriais. O setor industrial, dependendo da operação, da característica da empresa, ele acaba sendo até beneficiado, ele vai pagar menos do que pagava hoje, por conta destas características de créditos, tá? O setor de energia, ele tem uma particularidade. Eu vou introduzir aqui um pouquinho do antes e o depois da energia, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui da reforma para o setor elétrico, a energia ela passa a ser considerada uma mercadoria já em lei complementar, porque sempre incidiu o ICMS sobre energia, isso já era pacificado, está na Constituição que a energia é equiparada à mercadoria, mas agora a gente trouxe essa regulamentação para a lei complementar. Então, isso facilita todo entendimento e todo conceito. Então, assim, energia ela vai ser tributada integralmente pelo IBS e pela CBS. Então, isso já é um fato. O momento de incidência, Ellen, vou te cortar aqui, só uma perguntinha me surgiu ela aqui. vai ocorrer no momento, o momento de incidência da tributação. Desculpa, André, você está falando algo que ficou mudo. Sim, desculpa. Vou te cortar, fazer uma pergunta aqui que me surgiu uma Perdão. pergunta. O Claro. CBS que vai substituir o ICMS, ele vai O CBS padronizar. substitui o PIS e a COFINS, Ah, E, tá. que No é caso federal. Isso, federal, né? isso mesmo. O ICMS, a nova configuração dele, ele vai ficar igual para todos os estados ou continua um estado diferente do outro, esse Ele vai substituto? ele vai ficar igual em todos os estados. Então, o IBS e a CBS ele tem características iguais no território nacional. E essa é a grande vantagem da reforma, né? Eu tiro toda aquela complexidade de diversas legislações, de essas, município legislando, de estado legislando, e aí eu trago apenas uma norma que vai ser uniforme no país todo. Tá? Então, a gente está Ellen, falando, outra claro, pergunta. pois não. Como que vai ficar? Uma vez, eu não sei se eu li isso, se eu entendi certo. Hoje, quem arrecada ICMS é cada estado, né? Cada governo estadual, né? Exato. Uhum. Essa nova configuração é o governo federal que vai arrecadar e depois vai devolver para o estado? É isso que vai acontecer isso? É isso mesmo, tá? A gente, no âmbito estadual e municipal, foi criado um comitê gestor, tá? Então a gente passa a ter agora uma nova figura governamental, que é o comitê gestor, que ele será composto por entes representando os estados e os municípios, e é este novo ente fiscalizador, digamos assim, que vai controlar a arrecadação, fiscalização e toda a operacionalização do IBS, porque o IBS ele terá destinação exclusiva para estados e municípios, tá? Então, os estados e municípios, eles continuam legislando ali, eles que vão definir, por exemplo, a alíquota, porque essa é a legislação que esses entes passam a ter o poder, né, para fazer, eles continuam ainda estabelecendo alíquotas com base na alíquota de referência, que gira ali em torno de 28%, mas quem vai controlar, receber e fiscalizar os valores arrecadados a este comitê gestor. Aí este comitê gestor vai fazer a distribuição dos valores para cada ente federativo.
tá? E uma alteração muito importante que também foi trazida pela reforma é justamente o local de incidência, porque o IBS e a CBS, eles passam a ser devidos no local de consumo. Para o setor elétrico, isso não é novidade, porque o ICMS, por exemplo, da energia elétrica, ele sempre foi devido para o local de consumo, mas o PIS e a COFINS, por exemplo, não. O PIS e COFINS sempre foi pago pelo remetente, né, pelo emitente da nota, sobre o faturamento ali da geradora, da comercializadora, enfim. E agora o IBS e a CBS ele passa a ser destinado sempre para o local de consumo, tá? Então o comitê gestor regula a parte estadual e federal, distribui o dinheiro, e a Receita Federal continua administrando a parte federal, que é a arrecadação da CBS, e leva o dinheiro para o governo federal. Ficou Muito claro? bom. Ficou, é um assunto, para mim é um assunto novo, né? Não é muito da minha área, mas tem o impacto já, a impressão que eu tenho é que vai ficar mais caro. É que, na verdade, É. se você for ver, André, o sistema, ele, na parte do ICMS, né, que é o IBS, ele vai facilitar, né, porque assim, né, porque hoje o que que a gente tem, né, hoje você tem lá uma alíquota, né, de 17%, né, vai até 32%, vamos dizer assim, né, Uhum, lacuna, né, hoje vai ser uma coisa meio que uniforme, Uhum. uhum, né, uhum. vai ser uma coisa Vai, uniforme, vai, vai simplificar, que era uma coisa, uma assim, aí cada um. necessidade. Exato, assim, aí tem estado que cobra fundo de pobreza, aí tem estado que faz não sei o quê. Cada estado regra coisa. Assim, uma coisa agora vai virar uma coisa uniforme, né? Agora a Uhum. gente quer ver, né? Assim, os estados eles chegando num acordo, né? Entre todos, né? Porque assim, né, aquele cara que tem 32%, ele vai estar recebendo quanto? Essa é uma Uhum. briga, né? Vamos dizer, né? Porque queira ou Uhum. não, para ele talvez a arrecadação pode cair, que ele está acostumado a receber lá uma Sim. alíquota, só por exemplo, de 22%. E no final ele não vai receber mais 22, vai receber, vai na distribuição que vai fazer o governo, às vezes ele vai receber 18, 17. Ah, A gente também precisa ver o cálculo. Mas aham. assim, se for ver no lado operacional, né, ele facilita, assim, principalmente quem está operando, né? Aquela Uhum. pessoa operando para saber, eu vou vender para o estado X, eu vou vender para o estado Y, vou vender para Minas, vou vender para Distrito Federal, vou vender para o Ceará. Para onde eu vou vender, eu não fico preocupado mais qual que saber a alíquota. Por quê? Porque é uma alíquota, vai ser uma alíquota uniforme, né? Uhum. É, Não, é premente essa simplificação, né? Do jeito que tava, do jeito que tá, né? Agora, assim, né? Vai acabar um pouco com a competitividade dos estados, né? Da política, né? esse é o principal objetivo da reforma, acabar com a guerra fiscal, tá? Porque aí a gente vai ter uma uniformidade de legislações, os benefícios fiscais eles serão cessados, né? Os benefícios fiscais de ICMS, que são o que traz hoje, o que gera a guerra fiscal hoje, eles vão morrer junto com o ICMS lá em 2033. Então, assim, é um impacto imenso para toda a cadeia de produção nacional, né? Então, é bem importante isso. O setor elétrico, pensando, por exemplo, em comercialização, na comercialização da energia elétrica, nós não temos grandes benefícios fiscais. O problema da energia elétrica é essa disparidade de legislações e a complexidade de regras ali para a emissão de nota. Então, é muito benéfico isso para o setor elétrico, tá? Lembrando que assim, o IBS e a CBS, eles vão incidir por fora do preço. Essa também é uma característica interessante que a reforma trouxe e ela gira em torno do conceito de transparência, tá? A gente precisa de transparência. Hoje o sistema, ninguém consegue dizer quanto incide de imposto em qualquer produto que a gente consome hoje, porque eu tenho muitos benefícios. É uma cadeia toda muito beneficiada. É impossível, por exemplo, eu consumidora saber qual é o benefício, qual o regime de tributação de cada ente responsável por produzir, por exemplo, um celular, tá? Então eu não sei exatamente quanto incide ali. Com esse conceito do tributo por fora, do imposto por fora, isso termina, porque terei o meu preço líquido, então é os preços líquidos que serão negociados, e em cima do preço líquido eu aplico as alíquotas nominais do tributo.
tá? Eu até tenho previsão de benefícios ali na lei complementar, então, assim, a reforma tributária ela não ficou tão simples quanto deveria ser, porque ao longo da regulamentação tivemos vários lobbies, digamos assim, a gente teve muitas alterações no Congresso e na Câmara, e foram introduzidos muitos benefícios para setores específicos, mas também necessários por conta aí das dimensões do nosso país e tudo mais, tá? Mas a reforma ela foi construída de tal forma que se eu aumento um benefício para um setor, se eu dou um benefício, né? Então, se eu aumento um benefício e beneficio algum setor, eu preciso alterar e aumentar a alíquota de outro setor. Então, o sistema ele está unido. Eu não tenho mais como fazer benefícios fiscais separadamente. Tá? Então, o tributo por fora é um conceito muito interessante. Na energia já era mais ou menos assim, com o ICMS, né? Porque a gente já negociava ali preço líquido, ICMS era por fora, porque era o ICMS. Era, não, ainda é, né? Que ainda está vigente e estará até 2033, o ICMS e ST. Basicamente, ali nas operações interestaduais, ele é sempre cobrado por fora. Então, eu tenho o meu preço negociado, mais o ICMS destacado na nota. Na reforma tributária, ele passa a ser assim em qualquer operação, em qualquer momento da operação. Tá? Interessante mesmo tendo impostos em cascata, né? Mesmo tendo impostos em cascata, porque aí a gente tem um ponto muito sensível aqui no setor de energia elétrica, para o setor elétrico, tá? Uhum. Ponto que eu entendo até ser muito benéfico. Por quê? Hoje, o ICMS, por exemplo, sobre energia elétrica, ele incide somente no momento de consumo. Então, o setor Isso. elétrico já está acostumado a lidar com isso. No Se eu faço trade não operação, tem. É. isso no trade não tem operação entre agentes ali, comercializadores, não tem ICMS, porém tem PIS e COFINS. Então, hoje a gente paga PIS e COFINS sobre o faturamento, sobre a receita bruta, né? A depender do regime de tributação do operador. Com a reforma tributária, tanto o IBS quanto a CBS, eles incidirão somente no momento de consumo. Então, toda a tributação ela passa a incidir no momento de consumo. Está previsto uma espécie de diferimento nas operações não destinadas a consumo, tá? Então, eu não vou ter a tributação nem do que, por exemplo, hoje é o PIS e a COFINS, e nem do ICMS nas operações entre comercializadores, por exemplo, no trade, né? Dá uma Eu só aliviada. terei dar uma aliviada. Eu terei tributação somente quando for para consumo. E aí eu tributo integralmente IBS, CBS pela alíquota ali definida ou alíquota de referência, vai que seja 28%. Então, essa tributação ela será por fora e, claro, o ônus ele vai ser suportado pelo consumidor, como sempre foi, né? Isso é repassado para o consumidor e o consumidor ele suporta ali todo o ônus. Quanto ao recolhimento, a lei complementar ela prevê algumas formas de recolhimento. Ela estabelece os responsáveis pelo recolhimento. Então, por exemplo, no ACR, ali no mercado cativo, é a distribuidora que vai fazer o recolhimento de 100% das operações do mercado cativo. No Mercado Livre, 100% das operações elas serão recolhidas pelo alienante. Isso também já é um alívio, porque assim, gente, tudo igual é 100% das operações serão recolhidas pelo alienante que vender para o consumidor final. E aí eu tenho uma outra operação que hoje é um grande imbróglio no setor tributário elétrico, que é as operações no mercado de curto prazo da CCE, por exemplo, que tem estado que tributa, tem estado que não tributa, e aí às vezes do nada o estado começa a cobrar ali aquele ICMS, manda autuação e manda notificação, e ninguém sabe direito o que fazer, às vezes nem os próprios estados sabem como coordenar ali as operações que acontecem no âmbito da CCE no mercado de curto prazo. A lei complementar, ela tratou isso e ela definiu, olha, vai tributar, vai ter IBS e CBS integralmente, e quem vai tributar é o agente que se encontrar na posição devedora no MCP. Ponto. Entendeu? Então a gente tem a definição. Então, de fato, a gente vê uma uniformização aqui nas operações, tá? E um ponto muito sensível, o ICMS, o PIS e a COFINS, por exemplo, que atualmente é cobrado ali nas operações entre agentes no trade, ele deixará de ser cobrado quando se tornar 100% CBS. Tá? Então, esse é um ponto de impacto interessante, relevante, o setor precisa se estruturar
A gente tem um setor todo baseado em contratos, né? Contratos, inclusive de longo prazo, que precisam ser revistos, precisam ser revisados, estudados para identificação de impactos. Como está o meu preço no meu contrato? Eu tenho reequilíbrio econômico? Não tenho? Então, a gente tem várias questões que precisam ser analisadas neste momento, em decorrência desses pontos de alteração, né? Desses principais impactos. E um ponto que você tocou agora, Wellen, assim, né, os novos contratos que o pessoal está fechando, né, todo mundo está colocando uma cláusula que se tiver a reforma tributária, não sei o quê, os preços não podem ser mexidos. Né? Então, assim, tem algumas coisas que está caminhando para esse sentido, né? Por quê? Porque todo mundo está olhando e fala assim, poxa, será que eu vou ter que aumentar o preço? Será que eu vou ter que fazer o gross up? Ou será que eu vou ter que fazer alguma coisa? Então, assim, né? Então, hoje, né, já agora, já tem uns 2 meses para cá, o pessoal colocando essa cláusula dentro do contrato, né? Porque o pessoal fala assim, o preço que eu fechei agora eu não posso mexer. Entendeu? Uhum. Então todo mundo está travando que, assim, né? Qual que é a leitura, né, meu? Se houver aumento da carga tributária, né, assim, né, fica a resposta, meu, seu ganho vai ser menor. É isso, entendeu? Então, assim, né, eu já tive já umas 3, 4 casos que já conversei e o pessoal falou, pô, Thiago, e agora? O que que eu faço? Né? E pior que você não tem muito caminho para seguir. Porque, assim, se você falar assim, meu, eu não concordo com a cláusula, o contrato ele vai ser declinado, né? Mas todo mundo já olhando para isso, porque todo mundo fica com o ponto de interrogação. Puta, a tributação vai ser aumentada. Então hoje você fecha um preço, né? Se o cara for fazer tiver o gross up e falar, meu, eu tenho que embutir o preço, vou dar exemplo, do PIS e COFINS, meu, e aí já, entendeu? Então tem bastante, o mercado já começou a se mexer para isso. Mas aí Uhum. cabe também, que nem você comentou, né? Cabe a gente começar a olhar para tudo e falar, meu, precisa redesenhar. Precisa pegar, né? Precisa pegar todo o seu book futuro, né? O seu portfólio, né? E começar a redesenhar. Pô, aqui vai ter alteração. É que ainda a gente não tem as alíquotas fracionadas. O que a gente tem é o percentual, né? Lá entre 28, entre 26,5 a 28, a gente tem esse leque, né? Então a gente fica assim, mas precisa olhar para isso, né? Precisa colocar, é que nem você comentou, precisa colocar na ponta do lápis e falar, meu, será que aqui Sim. eu aceito essa cláusula ou não aceito? Ou falar, meu, eu preciso deixar alguma coisa Bem, pra gente rever esse ponto. muito bem, pessoal, chegamos no final do nosso tempo, muita coisa para explorar para as próximas entrevistas. Agradeço imensamente, Ellen, Thiago, e não perca, pessoal, as próximas, vamos explorar esse ponto aí de reajuste de contrato também. Exato.